Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao método Gerando Evolução. Eu sou Cleide de Lima e vim trazer uns esclarecimentos para vocês do que é uma constelação familiar sistêmica. Constelação familiar, né? O que a constelação familiar ela nos traz? O que é uma constelação familiar, o que ela nos traz, para que ela serve. Hoje nós vamos estar esclarecendo algumas dúvidas do que é. Primeiro vamos estar trazendo do seu criador, né? Quem é que criou, quem é que desenvolveu essa técnica, né? Foi Bert Hellinger, vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Ele é muito conhecido, né, aqui no Brasil e fora dele, no mundo todo. Bert Hellinger é um filósofo, né? Ele foi padre, né? Estudou filosofia e dentro dessa filosofia observou várias coisas. Ele nasceu na Alemanha, né? Mas por conta das guerras ele teve que sair de lá, né? Ele serviu na guerra, né? Mas isso trouxe umas eurecas para ele, né? Um fazer pensar, um fazer ver de uma outra forma certas coisas que aconteciam quando ele foi para a África. Ele foi para a África do Sul e ficou lá por mais ou menos uns 15 anos, né? Observando aquele povo que chamou muito a sua atenção. Ele é um povo, o povo Zulu, ele vivia em clãs, né? E dentro desses clãs ele começou a observar e fazer testes também com as pessoas que ali conviviam, porque ele vivia com eles, né? De observar que eles tinham um respeito muito grande as pessoas que vieram primeiro, né? Eles de forma nenhuma, de jeito nenhum, eles desrespeitavam. Isso dentro do clã deles, né? Eles não desrespeitavam ele de forma alguma. Muito pelo contrário, eles respeitavam todos aqueles que vieram primeiro. Mas isso não quer dizer que não havia desordem, só quer dizer que não havia desobediência, havia, só que havia um respeito. Isso foi, depois a gente começa a ver que foi uma das leis de Bert Hellinger, né, que ele colocou. Depois ele, dentro desses mesmos clãs, né, na África do Sul, ele começa a observar que esse povo Zulu, ele também tinha um certo equilíbrio, né? Eles tratavam todos como igual, eles nem davam de mais, nem davam de menos. Era tudo mais ou menos como se fosse uma balança, né? Eles davam aquilo que eles podiam na época, né? No que eles tinham, mas todos tinham da mesma forma, nem de mais, nem de menos, que também é uma das leis de Bert Hellinger, né? E a outra lei de Bert Hellinger também sai desse mesmo clã, né, desse mesmo povo, né, na observância total, né, de que todos pertenciam. Eles não excluíam ninguém daquele clã. Fizesse o que fizesse, acontecesse o que acontecesse, eles não excluíam. E isso chamou muito a atenção dele, né? E chamando a atenção e estudando, né? E procurando, ele criou as 3 ordens do amor, que é a do pertencimento, a da hierarquia e a lei do equilíbrio, né? Que é o que a gente vai falar dentro de uma constelação, o que isso funciona, né? Como isso funciona. Na lei da hierarquia, né? Que é uma das primeiras leis dele, é tão importante quanto, porque é igual da Bíblia. Num dos primeiros mandamentos da Bíblia, eles diz, né? O que nós temos que fazer, né? Respeitar pai e mãe. E é o que ele diz. Quando há o respeito, né, por aqueles que chegaram primeiro, principalmente os pais e o pai e mãe, né, quando há o respeito, isso flui,
né? Então é tão interessante, né, que Bert Hellinger diz que essa lei dos que chegaram primeiro, a lei da hierarquia, se você tem serve para todos os campos, né? Serve para o seu relacionamento, serve para o trabalho, serve na sua vida pessoal, serve na sua família, para os seus amigos, serve para todos eles, né? Se o primeiro que você tem que honrar o pai e a mãe, ou seja, eu tenho que respeitar o meu pai e a minha mãe. Eles vieram primeiro. Os meus avós, os meus bisavós, tataravós, mesmo que eles não estejam mais aqui, eu preciso respeitá-los. Os meus tios, os meus irmãos mais velhos, os meus primos mais velhos, os meus amigos mais velhos. No meu trabalho, quando eu chego, já tem um pessoal lá. Esse pessoal chegou primeiro. Então, ele também pertence a essa lei. Eles chegaram primeiro e eu tenho que respeitar isso, né? No meu relacionamento, né? Essa lei, ela serve para tudo, né? Se você for observar, aqui no ocidental não é uma coisa que é muito vista, muito cumprida, mas lá eles seguiam a risca. E o Bert Hellinger, ele observando isso, ele vê que dá muito certo. E quando você não cumpre, causa uma desordem, causa um emaranhamento no seu sistema familiar. A segunda lei, né, a lei do equilíbrio, essa lei de dar e receber, ela diz que eu não posso dar demais e nem receber demais. Se a gente for colocar no mesmo exemplo do pai e da mãe, a gente vai ver que aquele filho que ele recebeu demais, ele se torna uma criança que tudo que ele vê, ele quer. Ele faz birra, ele chora, ele esperneia, né? Por quê? Porque ele está recebendo demais, né? E isso é ruim quando ele cresce. Por quê? Né? Porque ele cresce na idade, mas ele não amadurece. Ele vai viver na criança, né? Ele vai viver nessa criança birrenta que tinha tudo o que queria, que fazia tudo o que queria, mas ele não é mais uma criança. E no que isso vai prejudicar ele dentro da constelação? Em tudo. Ele vai ser prejudicado nos seus relacionamentos. Como que uma pessoa que não amadureceu, ela vive na criança, ela pode ter um relacionamento que vá para frente? Não consegue ter. Né? Ela vai no seu emprego, né? Ou é do meu jeito ou é de jeito nenhum, também não dá certo, né? Porque lá já tem a alta ordem, que é a da hierarquia, tem os que chegaram primeiro, os que mandam, os que podem, entendeu? Eu tô chegando agora, não vai ser do meu jeito. Eu posso colocar as coisas do meu jeito? Posso colocar, mas isso tem que ir vindo com o tempo, com o aprendizado, né? Então ele vai se tornar um adulto, porém com ações de criança, porque ele vive na criança, né? Esse é o dar demais. E quando ele recebe de menos, né? Também é ruim ele receber de menos, por isso que existe o equilíbrio, né, dentro do sistema. Quando ele recebe de menos, né, ele quer se mostrar de alguma forma, né? Aquela outra pessoa, ela tem tudo que eu não tenho, né? Porque eu não tenho e ela tem. Então, às vezes, isso também eu posso, para mostrar, né? Para ver, eu também posso. Não, eu vou, alguns até saem do plumo em relação a isso. Porque se fulano tem, eu também posso ter, né? E eu vou me mostrar de uma forma negativa, né? Também é ruim. Por isso que Bert fala que tem que ter o equilíbrio. Quando tem o equilíbrio dentro do nosso sistema, tudo flui. A lei do pertencimento, né? A lei do pertencimento, ela diz que todos têm que pertencer ao nosso sistema, né? Todos. Eu não posso nem ser excluído e nem excluir ninguém, né? Então, por exemplo, também partindo do exemplo do pai e da mãe, partindo do mesmo exemplo, né?
Por exemplo, que eu não me dou bem com meu pai. Então eu excluo ele da minha vida porque é mais fácil, né? Eu não me dou bem com meu pai, eu vou ficar na minha, ele fica na dele e a gente vai vivendo a vida desse jeito, né? Na realidade, o pai dentro da constelação é que traz a força para o filho, é que manda o filho para a vida, é que ele prossegue, ele dá a sua força a ele. Entendeu? E se o filho não tem essa força, também é prejudicial no sistema, né? Aí ele, de uma forma ou de outra, ele tem que incluir ele no sistema dele. Ele tem que ser grato a ele, a esse pai, ou a essa mãe, no caso, né? Porque a lei do pertencimento, ela diz que o filho nasceu, né? Os pais não quiseram, um exemplo bem esdrúxulo, jogaram ele dentro da caçamba. Nossa, que horrível, horrível mesmo. Mas o pai e a mãe dele deu o que ninguém na vida vai poder dar a ele, né? Que é a vida. A partir dessa vida que ele tem, né? Ele vai poder seguir ela de uma forma ou de outra, e ele vai escolher os caminhos dele, né? Mas ele vai seguir ela. Então, ele deu aquilo de mais importante, que ninguém, nenhuma outra pessoa vai poder dar, que é a vida. Então, seja grato a ele, né? Você sendo grato a ele, você já acolhe ele dentro do seu sistema e você não vai ter nenhuma escassez. Né? Esse é a lei do pertencimento. Então, na constelação, ela diz que dentro dessas 3 leis, que são as ordens do amor, né, a gente pode estar utilizando para qualquer coisa que tenha na minha vida, né? Qualquer coisa que aqui me incomode, né? Aquilo me incomoda demais, eu gostaria de mudar. Eu posso estar vendo dentro de uma constelação o que houve nesse meu sistema que aquilo não me cai bem, não me digere bem. Eu posso estar vendo a constelação familiar, ela vai estar tirando esses pesos que você traz, né? Que não são seus. Você entrega para algo maior e vai fazer tudo de bom na sua vida. Ela vai suavizando, ela vai te tranquilizando, né? Ela vai resolver todos os seus problemas? Lógico que não, mas ela vai te trazer uma leveza muito grande para que você consiga resolver muitas delas. É colocado no campo, né, onde a gente trabalha a constelação, tudo aquilo, às vezes, que você até tem lá no fundinho, mas que você não consegue ver. Muitas das vezes ela traz para você. E vamos assim, encerrando por aqui a aula de hoje. Eu vou pedir para vocês que me sigam nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, TikTok. E se puderem, vai deixando seus comentários para a gente ir trazendo vídeos novos, novidades, falando mais sobre os assuntos, alguma dúvida, perguntas. Vão deixando por aí